Sejam bem-vindas a mais um novo episódio nesta Hot Mama Season. Eu sou a Catarina Barros e preparem-se para a viagem. Hoje eu vou mesmo falar sobre uma viagem, sobre a minha viagem à Indonésia e a Bali e como é que isso se tornou uma jornada tão incrível que até hoje eu trago para a minha Hot Mama Era. Esta era onde somos as hot mamas e vivemos a maternidade e o ser mulher com todo este fogo, esta paixão, este prazer. E bora lá, esta viagem tem muitos códigos, muitos ensinamentos que eu sinto que ainda hoje são chave para esta hot mama era. E eu tenho a certeza que tu vais ter imensos insights, imensas epifanias e coisas que vais perceber através da minha história, porque eu sinto que realmente foi uma oportunidade incrível que eu hoje agradeço não ter recusado, porque a história começa com um convite do meu diretor do curso de licenciatura da minha universidade a perguntar-me se eu estava disponível para fazer um summer camp durante 3 semanas, mas que seria à volta de um mês fora, na Indonésia, e que é do outro lado do mundo. E eu claramente estava pronta para dizer que não, nos primeiros momentos, porque hoje pode já não estar tão imprimido em mim, já não é tão quem eu vivo, já não é tão a minha era, mas a verdade é que eu era uma Catarina muito tímida, uma Catarina com muitos medos e uma viagem ao outro lado do mundo sozinha, mesmo eu fui com um colega, mas a verdade é que é sozinha, porque eu nem o colega conhecia muito bem, então era mesmo o outro lado. Uma Catarina que estava sempre acompanhada, uma Catarina que só estava sozinha se quisesse, mas se não quisesse estava com amigos ou com família. E para estar sozinha do outro lado do mundo, com imensos medos do que é que poderia acontecer e todas as catástrofes que podiam acontecer passavam pela minha cabeça. E a primeira resposta mental era não, não vou. Tipo, isso não é para mim, não é para mim. Essas coisas de Erasmus e coisas, foi daquelas coisas que eu sempre disse que nunca iria fazer porque estar muito tempo fora ou estar fora sozinha iria bater muito com as saudades e com a minha percepção do mundo, então, olha, era um não direto. Mas eu não precisava de responder na hora, então eu pedi para quando é que poderia responder e fiquei dentro de mim a nutrir esse convite e a sentir se realmente eu queria ou não queria, o que é que realmente queria dizer, se queria dizer não ou se parte de mim queria dizer sim. E eu também já nessa altura estava numa jornada de autoconhecimento, de, hum, de me valorizar mais. E nessa altura eu ainda sentia que tinha baixa autoestima, não do corpo em si, mas internamente. A minha comunicação interna não era das melhores e eu sentia-me pequenina na maior parte das vezes, ou considerava sempre que de alguma forma a outra pessoa era melhor do que eu, ou que era mais boa do que eu, e acabava por me colocar nesse lugar de que não era boa o suficiente através da minha comunicação comigo,
que nós todas temos esta comunicação, pode ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos, tudo é trabalhado e hoje em dia isso já não acontece. Mas aqui entrando mais na história, então eu depois fui, paniquei com essa ideia, paniquei com essa oportunidade e paniquei com todos os medos possíveis e imaginários e quando chega a semana de decidir, eu deparo-me com um medo que eu nunca tinha sentido, que é o medo de e se eu me arrepender de recusar esta oferta? E se eu me arrepender de recusar esta oportunidade? E se depois de todo o trabalho que eu dediquei à escola, à licenciatura e a tudo o que eu me dediquei a estudar, eu não me permito receber, porque isto era uma viagem paga pela universidade. O summer camp era pago pela universidade. Eu já não me lembro, mas eu acho que eu só paguei se, para a alimentação que eu fizesse fora do summer camp ou para alguma experiência que eu quisesse fazer extra, que não estava incluído nem nas viagens, nem no summer camp. Tirando isso, eu tinha uma viagem paga para o outro lado do mundo para fazer aquilo não foi um estágio, foi quase um curso pequenino, um intensivo, porque de manhã eu tinha uma aula e à tarde eu tinha outra aula. E então esse foi o maior medo. E foi o medo que venceu, porque eu tanto pensei, sem ter uma resposta de e se eu me arrepender de perder esta oportunidade? E eu aí fiquei mesmo sem, não vou dizer sem chão, porque não é aqui aplicado, mas eu senti mesmo que fogo, não me estou a permitir viver. E naquele momento eu ainda não tinha este discernimento, mas esse medo foi tão forte que eu acabei por dizer que sim, mesmo com os outros medos todos e todas as catástrofes que aconteceram na minha mente, eu acabei por dizer que sim. Eu acabei por dizer que sim e de aceitar uma viagem para o outro lado do mundo com tudo pago. Então, isso depois levou a imensa preparação. Eu depois ainda tive muitos meses até ser o dia. Eu fui no final de junho e regressei depois no final de julho. E perto dessa altura eu, eu comecei a preparar-me e estou-me a lembrar se havia alguma coisa que tinha acontecido antes, mas eu acho que não. E então ali aconteceu depois, já no aeroporto, eu tinha 2 dias de viagem pela frente, porque como era uma escala, eu fazia escala até o Dubai, depois nós ficámos 8 horas no Dubai de espera para o próximo voo e depois apanhámos outro voo para a Indonésia, porque o Summer Camp era mesmo na Indonésia, no centro. E não era em Jakarta, era em Surabaya. E então eu fiz esses 2 dias de viagem, e assim que fiz a despedida à minha família, eu senti logo aquele baque, aquele embate de solidão. De ok, eu vou mesmo sozinha para o outro lado do mundo. E comecei a ficar super nervosa. E, e ainda tem outra coisa, que é eu quando aceitei ir de viagem para a Indonésia, quando eu aceitei ir de viagem para a Indonésia, eu nunca tinha andado de avião. E
E o que eu senti foi, ok, eu vou aceitar uma viagem para o outro lado do mundo. Eu ainda nem andei de avião, uma viagem curta para saber como é, tipo, e vou sozinha para o outro lado do mundo. Então o que aconteceu foi que eu e o João, nós fizemos uma viagem aos Açores para tirar essa primeira vez, quase tirar esse peso de ser a primeira vez. Desculpa. Tirar esse peso de ser a primeira vez e pronto, e era menos uma coisa, então fizemos essa viagem aos Açores, então já tinha ali duas viagens e estava pronta para ir. Por isso eu já sabia o que ia andar no avião quando fui para a Indonésia, sendo que nestes aviões, como são viagens muito mais longas, eram aviões muito maiores, eram condições muito melhores. Eu viajei na Emirates para lá. E, e então depois parámos 8 horas no Dubai. Eu achava que ia ter imenso tempo para fazer coisas, mas a verdade é que 8 horas no Dubai foi super curto, sendo que há ali umas horas que temos que chegar antes para depois para o próximo voo. Então eu só tive tempo de. Só fomos ver assim algumas coisas, mas eu lembro-me de ir ao Dubai Mall e lá tinha uma casa de banho. Meu Deus, eu sei que eu posso parecer um bocado, não sei bem o quê, de dizer isto, mas a verdade é que eu fiquei mesmo deslumbrada, é essa a palavra. Eu fiquei deslumbrada com a casa de banho do Dubai Mall. Já para não falar que as lojas são enormes, só tem lojas de marca e vêem-se as pessoas com, não me lembro dos nomes, mas vêem-se as pessoas todas tapadas, não me lembro do nome do manto, mas pronto. Mas via-se que os acessórios, os sapatos, tudo o que estava por baixo do manto era super de alta qualidade. De riqueza, aquele shopping e as pessoas que lá iam transbordavam riqueza, por isso e depois entrar na casa de banho foi assim mesmo um deslumbre, aquela casa de banho. Eu acho que até tirei um vídeo e mandei para a minha avó, porque a minha avó adora também assim tudo o que é chique e fica deslumbrada como eu. E eu fiquei assim pasmada com aquela casa de banho e tirei vídeos à casa de banho. Na altura não me tirava a mim, lá está, porque isto ainda é uma versão bem mais atrás de agora, em que eu só aparecia na câmara para tirar fotos de família ou para fazer palhaçadas, não para fazer vídeos para falar para outras pessoas que eu nem conhecesse. Eu era totalmente tímida para isso e nem sequer me sentia grande o suficiente para estar a falar para uma câmara para as outras pessoas. Por isso, eu fui mesmo para a Indonésia com esse sentido de, pronto, de pequenez e de sentir que, pronto, não, eu não quero, tipo, não sou para a câmara, não sou para as fotos, sou tímida, não sou assim muito extrovertida. Todas as pessoas chamavam-me de, olha, ela é tímida, é introvertida, é muito fechada. Eu era essa pessoa. Não mostra os sentimentos, às vezes até fui chamada de insensível, não mostrava emoções. E pronto, e lá fui eu. Depois, quando fomos mesmo até a Indonésia, e depois ainda fiquei lá uns dias antes de começar o Summer Camp para me habituar. ah, e depois começou o Summer Camp e começámos tudo. E aí, assim que eu cheguei na noite, que depois à noite fomos jantar
e comi a primeira comida da Indonésia no hotel onde nós iríamos ficar durante o Summer Camp. E tive uma surpresa com aquela comida, uma daquelas coisas que, tipo, pronto, se calhar se tivesse pesquisado mais sabia, mas eu não sabia. Pedimos frango com arroz, parece uma coisa super normal, mas quando eu cheguei lá e comecei a comer, o arroz não tinha sal, porque eles lá fazem aquele arroz mais embatucado, é o modo deles fazer arroz e não tem tempero. Porquê? O tempero está todo no outra coisa, que é o frango. Só que o frango tem tanto picante que tu não sentes se tem sal ou não, só sentes o picante. E é assim picante, tipo, forte. Eu até gostava de picante, mas aquilo ultrapassava mesmo completamente o meu nível de picante e eu não sei, não conseguia ter o sabor de nada. Óbvio que eles lá devem conseguir apreciar muito melhor e eles acham a comida incrível, eles comem super bem a comida, mas eu, pronto, não, o meu prato não é o costume de comer com tanto picante e foi mesmo uma surpresa comer e ficar tipo, oh meu Deus, eu já não me lembro, mas eu acho que depois nessa noite nós não conseguimos comer grande coisa, então comprámos uns noodles e fizemos naquelas caixinhas de noodles com água a ferver e depois come-se os noodles com os condimentos, que eu vou dizer, lá esses noodles de caixinha com os pós, os pozinhos, aquelas ervinhas, aqueles temperos, isso sim era muito melhor dos que cá havia. Esses noodles de lá, de, de rápido, de confeccionar rápido, esses eram muito melhores, muito mais saborosos. Esses aí sim, espetacular. Mas a parte do picante para mim era uma questão. E depois a partir daí eu passei o Summer Camp sempre a perguntar, porque muitas das comidas estavam todas escritas em indonésio, porque a escola, o summer camp era em inglês, mas a restauração, a parte onde tinham a restauração da universidade, tinha tudo em indonésio. Então, quando eu perguntava a alguém para me ajudar sobre aquela comida, eu perguntava logo: tem picante ou não? Tem picante ou não? Porque eles, quando têm picante, têm mesmo muito picante. Então foi toda uma aventura com a comida. Não tive assim grandes experiências más com a comida, a não ser esta parte do sabor. Depois, outra coisa que eu queria trazer aqui é. E sobre a comida, eu depois passei a ir jantar noutro restaurante. Esse aí sim era muito mais parecido e, e eu tive mesmo que ativar o meu nível de riqueza, porque eu tinha tudo incluído de alimentação na viagem e no summer camp, mas eu preferi gastar do meu dinheiro porque eu não me estava a sentir completamente satisfeita a nível de comida e pronto, não gostava de algumas comidas, então acabei por todos os dias ir tomar pequeno almoço ao Starbucks e jantar a um restaurante que era de massas. Tinha assim bolonhesas, tinha lasanhas, tinha, pronto, massas. E então ativei muito a minha riqueza através daí, porque eu ainda não trabalhava, ainda só estava na universidade, tinha assim um dinheiro, mas não era assim, pronto, não era um rendimento estável. E foi uma grande ativação de riqueza, porque para mim ir ao Starbucks todos os dias não era qualquer pessoa que poderia fazer isso, principalmente porque o Starbucks não muda os valores, não muda muito os valores, sendo que lá depois as comidas são um bocadinho também mais baratas. Depois, a ida à lavandaria.
E sim, eu a primeira vez que fui à lavandaria, para já nós não íamos à lavandaria do hotel porque era cobrado à peça. Mas havia uma lavandaria do outro lado da estrada que a cobravam ao quilo. E que os nossos amigos de lá da Indonésia foram os que fizeram o nosso acompanhamento de chegada e de todo o processo, acompanharam-nos para ter a certeza que estávamos bem instalados e que conseguíamos comunicar com as pessoas de lá, porque muitas das pessoas não falavam inglês, no hotel acho que sim, mas todos os restaurantes e mesmo aqueles mini mercados falavam, tudo falava indonésio e nada falava inglês, porque aquilo era em Indonésia, não é em Bali. Bali já é muito mais turístico. Então aquilo era mesmo puro e não havia pessoas a falar inglês e eles apresentaram-me uma lavandaria em que eles lavavam ao quilo, ficava muito mais barato. Já nem me lembro quanto é que ficava. Hum, eu não me lembro mesmo. Estava-me a tentar lembrar, mas não me lembro. E ao pôr lá a lavar, eu ia com eles e eles traduziam até o dia em que eu tive de ir sozinha. E depois a senhora de lá começava a falar comigo em indonésio e eu zero. E eu tentava falar com ela em inglês e ela zero. E fiquei ali numa cena de agora como é que eu vou fazer isto? Até que eu lembrei-me que havia uma aplicação do Google Tradutor que se a pessoa falasse para lá, aquilo traduzia. Aquilo são pessoas, são indonésias e são pessoas que não têm muito acesso às tecnologias. Eu acho que eles nem deviam ter telemóveis, smartphones, nem nada na altura. Isto já foi em 2019. Até porque o sítio era mesmo pequenino e via-se que era muito rudimentar. E, e então eu lembrei-me de fazer isso, escrevi e pus a falar indonésio. E a mulher ficou com uma cara tipo estranho, mas depois tipo, ok, percebi. Depois ela começou a responder e eu, ai meu Deus, e agora? E então eu pus ela a falar para o telemóvel e eu a ouvir e a perceber o que ela estava a dizer. E depois eu respondia para o telemóvel e depois traduzia. Ou seja, o facto de eu ter ido sozinha deu-me um nível de empoderamento de eu tive de me desenvencilhar e eu tive de ir falar com as pessoas, sim, porque eu era aquela que evitava falar com os vendedores ou falar na caixa ou o que seja, tipo, eu evitava, preferia não falar, preferia que alguém falasse por mim ou só falava mesmo se tivesse mesmo preciso, se fosse mesmo preciso. Então, passar para este lugar onde eu não só tenho que falar, como ainda tenho que se traduzir e conseguir que a comunicação exista, foi um lugar mesmo de empoderamento. Tipo, pronto, consegui, passei este nível. Este nível que era mesmo de eu não era confortável para mim ir aos balcões, perguntar, às vezes só para ir aos restaurantes pedir comida ao balcão era para mim um bocadinho estranho. E isso ultrapassou-se com eu ter de falar quase indonésio. Eu não consegui aprender grandes palavras, a não ser uma, grátis, que é exatamente igual. É exatamente igual. E acho que era só grátis, eu achava que havia outra, mas não, acho que era grátis, é exatamente igual. Por isso, quando havia grátis, eu sabia o que era, eu sabia dizer. E foi incrível, pronto. Eu depois passei a ir lá várias vezes à lavandaria e eles eram super queridos, a roupa vinha super cheirosa, dobradinha, mas tinha esta questão que eu tinha de segurar toda a comunicação. E isso tornou-me muito empoderada. E como é que eu trago isto para a Hot Mama Era? É que a Hot Mama não é aquela que vai desistir e vai pagar o hotel e só porque tem dinheiro vai pagar mais caro, não,
ela também tem este lugar de liderança, de mesmo num lugar super leve, porque foi super leve eu tocar no telemóvel, pôr a aplicação e pôr a pessoa a falar e eu falar. Foi super leve, até foi divertido. E é neste lugar de diversão e leveza que a Hot Mama também se leva ao próximo nível. E eu estava tudo bem eu pagar o hotel, mas eu preferia pagar aquelas pessoas, até porque eu via que estava a ajudar alguém que realmente precisava, porque no hotel, pronto, um hotel está a ser assegurado de todas as formas, principalmente por ter muitos quartos alugados com o Summer Camp, mas aquela senhora, aquele estabelecimento, via-se que não era o lugar mais rico e eu sentia que estava a ajudar de alguma forma. Até eu queria mesmo que a comunicação resultasse e eu gostava mesmo do serviço deles e queria continuar. Então foi mesmo um lugar de empoderamento e de sentir que eu podia escolher onde é que eu queria estar a pôr a minha roupa e foi super, foi incrível e adorei essa experiência e tinha mesmo de a contar porque a Hot Mama é aquela que não desiste à primeira, nem desiste, ou melhor, pode até desistir ou de alguma forma mudar a rota ou alinhar-se de alguma forma e sair daquele lugar, mas sempre nessa leveza e nessa diversão, nesse elevar ao próximo nível na leveza e na diversão. E depois foi incrível, a comida já falei, a lavandaria, a experiência da lavandaria também, foi super empoderador. E depois começou a ser a parte, de eu ser parada nas ruas para pedirem para tirar fotos. Então, basicamente neste summer camp da Indonésia, eu era, não era a única europeia, mas como a segunda menina, a segunda rapariga, que também era europeia, acabou por aparecer poucas vezes, eu é que apareci mais vezes, então era quase como a única europeia. E toda a gente queria falar comigo, e toda a gente queria seguir o meu Instagram. Toda a gente queria saber de onde é que eu era, toda a gente queria falar comigo. Havia até inclusive pessoas fora da universidade, quando eu andava na rua, mesmo com os colegas que nos acompanhavam, que paravam-me na rua para pedir uma fotografia, para tirar uma fotografia comigo. E eu realmente, eu só me lembro de um pensamento. Nós fomos a uma visita de estudo no Monte Bromo, no Monte Bromo, que é um vulcão que já deve estar desativo. Eu agora estava a dizer, não sei bem se já está desativo, mas já deve estar, né? Para nós podermos passear lá ao pé, deve estar desativo. É um vulcão. E eu lembro-me, nessa visita de estudo, nós fomos para lá às 5 da manhã e, na verdade, não foi uma visita de estudo, foi uma tour. Foi uma tour, foi quase uma visita na Indonésia. Havia alguns pontos onde eles nos davam a conhecer através do Summer Camp. E o Monte Bromo Tour foi onde eu estive lá às 5 da manhã, tivemos às 5 da manhã e depois de repente começaram-se a juntar várias pessoas. E às tantas aparece uma família a tocar-me e a perguntar-me se pode tirar uma foto. Eu, naquele momento, eu disse que sim, disse sempre que sim, mas lá está, eu era a rapariga tímida. Um, e, e às tantas eu só pensei assim: oh meu Deus, sou parada em qualquer lado para tirar uma fotografia, quase pareço o CR7, quase pareço o Ronaldo. Sério. Mas eu achava piada, mas a verdade é que aquilo trouxe-me muito. Aqui, agora, pondo para a Hot Mama era, trouxe-me muito este lugar de poder ser vista, de poder ser única, porque como eu era quase.
praticamente a única europeia e todas as outras pessoas eram da Ásia, então toda a gente queria tirar foto, toda a gente queria conversar. Ou seja, eu passei quase a ser obrigada pelo universo a colocar-me num lugar onde eu era totalmente diferente, hum, mesmo e trazer este lugar das pessoas param na rua. Aliás, hum, e continuando, pessoas param-me na rua para me fazer perceber que, ok, há um sítio onde eu sou única. Há sempre um sítio onde nós somos únicas. E nesta Hot Mama era, é a era em que tu decides que és única onde quer que estejas. Tu és única e és este nível de magnética. Este nível de magnética das pessoas param-te na rua para tirar uma foto contigo. Porque tu és diferente. Porque tu és magnética. Porque tu és incrível. E as pessoas não me conheciam, mas todas queriam tirar foto comigo. E isto foi a um nível tão louco que nós tínhamos atividades à tarde depois das aulas, nós tínhamos uma aula de manhã, que nós escolhíamos quais eram os cursos intensivos que a gente queria tirar. De manhã tínhamos uma aula de um curso e à tarde tínhamos a aula de outro curso e depois havia atividades da parte mais para o fim da tarde. E eu fazia muitas dessas atividades da parte da tarde e uma delas era fazer. Já não me lembro bem como é que se chamam esses jogos, mas eu lembro-me de fazer isto na escola básica, de fazer tipo atividades de segurar a colher com um ovo ou com uma bola, já não me lembro se é uma bola ou um ovo, e depois tens que levar até ao lado de lá, ou saltares com o saco de batatas, ou fazeres. Ai, já não me lembro que outras atividades, mas era desse género de atividades. E eu sei que estava a meio de fazer estava a jogar pela minha equipa de fazer a colher com o ovo e tinha que levar até ao fim e deixar cair no sítio. E estava a meio disso e de repente um fotógrafo para-me. Ai, espera, espera, espera. Faz lá tudo outra vez, eu no meio do jogo, faz lá tudo outra vez para eu gravar. E gravou-me todo o caminho. Deu o ovo, eu pensei, não, anda mais devagar. Olha, agora para. E eu parei, e depois ele gravou, e depois eu fui até ao fim. Depois eu tinha que deixar o ovo cair muito devagar para ele gravar todo o processo. E lá ia eu e fiz para aí, sei lá, umas 5 vezes deixar cair o ovo. E vou-vos dizer, eu nem sabia para que é que era aquilo, mas eu só deixei-me ir, porque àquela altura já era mais para o fim do summer camp, então eu já estava super confortável na câmara. Às tantas, uma pessoa fica confortável, todos os dias queriam tirar fotos, todos os dias queriam fazer atividades e falar comigo, e pessoas novas vinham de propósito falar comigo, porque eu era a única europeia, então acabei por ficar confortável e àquele momento já aceitei, ok, isto é o próximo nível de tudo o que eu tenho estado a viver e, e tiraram-me então a foto, os vídeos de eu estar a pôr com uma colher o ovo. Depois, no dia a seguir, recebo imensas mensagens dos meus colegas que viviam lá mesmo, que estavam mesmo a estudar naquela universidade, porque havia pessoas do Summer Camp que estudavam naquela universidade e que eram indonésios, e comecei a receber mensagens desses colegas a dizer: Tu saíste em imensos jornais aqui da Indonésia, e depois mandaram imensos cortes dos jornais. E estava lá eu com a colher e o ovo, ou a bola, já não me lembro, com o ovo, e um texto só em
a Indonésia, pronto, eu não sabia bem o que é que a notícia dizia. Ah, alguns até acho que dizia lá o meu nome, mas não sei se algum deles acertou o meu nome. Ahm, acho que sim, acho que tinha lá tipo Catarina Barro. ahm, ai, não, tinha que ir rever tudo isso. E então saí imensos jornais. Sou super conhecida eu lá na Indonésia. 2019 a fazer furor nos jornais locais. Mas tipo, foram imensos. Vocês não estão a perceber. Foram imensos jornais com a minha cara, com o ovo a sério. Olha, foi um espetáculo. E, hum, e então eu sentia mesmo super o Ronaldo. Ou a Beyoncé, quem vocês quiserem, na verdade. Quem for conhecido para vocês e vocês quisessem parar na rua para tirar uma fotografia e não deixassem passar, eu era essa pessoa lá na Indonésia. E isto ainda foi tudo na Indonésia, porque o Summer Camp era mesmo em Surabaya. E, hum, e então, depois assim, já mesmo para o último dia ou antepenúltimo dia, nós fomos a um zoo, ainda neste registro de aparecer muito, nós fomos a um zoo lá de, não sei se era de Surabaya, porque eu acho que nós ainda andámos um bocadinho, por isso se calhar já era um bocadinho mais longe, mas era na Indonésia, porque nós fomos de carro. Ahm, e às tantas, quando estávamos a entrar no zoo, todos os que nós estávamos aí dentro do carro eram colegas lá do Summer Camp, que eram mesmo da Indonésia, que eram mesmo de lá. E de repente eles começam a dizer-me para eu me esconder, para eu vestir um casaco e tapar com o gorro e tapar a cara, porque as pessoas que estavam a cobrar a entrada não me podiam ver. Porquê? Porque se eles me vissem, eles iam cobrar mais pela nossa entrada toda, de todos. Então, se eu me escondesse e fizesse-me passar por uma Indonésia, eles iam cobrar menos. Isto porque, para os turistas, eles acabam por cobrar mais. Mesmo eu fui a uma loja, lá num centro comercial, que eu fui comprar um vestido. Comprei um vestido que é com um padrão batik, que é como eles chamam os padrões lá da Indonésia, os batiks. Batik. E comprei um vestido com esse padrão e tentei regatear o preço com a senhora, mas ela claramente foi tipo, não, tipo, paga só isso. Porque eu sinto que de alguma forma há muito essa crença de que os europeus são mais ricos e então paga mais. Ou então os turistas, eu não sei bem como é que é a crença, mas sei que para mim, se fosse eu a comprar, tinha sempre que pagar mais só por ter esta cara. E então no zoo era taparem-me a cara. Catarina, esconde-te, não, esconde, não deixes que o guarda te veja para cobrarem menos. Óbvio que depois lá dentro eu não andei escondida, mas naquela parte em que tínhamos que pagar, eu tive que me esconder para pagar o mesmo. E então depois entramos, foi incrível, porque aquilo era um zoo onde os animais não estavam enjaulados. Nós andávamos de carro pela estrada e os animais estavam tipo de um lado da estrada ou do outro da estrada no nosso carro. Depois nós levávamos cenouras em que alguns deles vinham mesmo à janela. E hoje que houve um que até pôs a cabeça lá dentro e uma colega minha começou a gritar porque ele estava-se a babar, né? Normal dos animais. E nós a dar cenouras, e bem, aquilo foi rir mesmo. Foi super engraçado, porque nós passávamos, e até passámos por uns leões que estavam a brincar. Então aquele tipo podia ser super engraçado, mas também super assustador, porque os animais estavam ali mesmo ao lado, e eram animais também que eram predadores, ferozes, mas como estavam bem alimentados, não têm
esse sentido de estar sempre a caçar, não é? E pronto, e foi super fixe. Nós fazemos a viagem, víamos os animais de um lado e do outro, e depois chegámos. E depois tinha um espaço onde até havia uma demonstração de. Eu já não me lembro o que é que. Eu sei que vi uma demonstração, como aqui há a parte dos golfinhos. Lá também havia uma demonstração, mas eu não me lembro qual era o animal que eles estavam a fazer as habilidades. Pronto, mas não interessa. Nós chegámos depois lá àquele sítio onde arrumámos o carro e saímos do carro e tinha uma vedação muito pequenina, de só pauzinhos de madeira, assim, a fazer uma vedação com elefantes. E eu já não me lembro se me disseram para eu pôr assim a mão, para ver se eu tinha medo, quase a testar-me se eu tinha medo, mas eu já não me lembro o que é que aconteceu, que eu pus a mão e de repente o elefante que estava à minha frente esticou a tromba e enrolou a tromba no meu braço. Tipo, enrolou a tromba no meu braço e eu fiquei, meu Deus, como é que isto aconteceu? E o mais engraçado é que nenhum dos meus colegas conseguiu que isso acontecesse também. Senti-me super especial, como é óbvio, que foi mesmo super especial para mim. E depois tentei outra vez e acho que ele ainda enrolou outra vez a tromba, mas depois à terceira já cagaram para mim. Ahm, mas foi super lindo esticar o braço e sentir a tromba do elefante. Eu que nunca tinha tocado no elefante, ou sequer estado tão perto de um, não é? Porque nós aqui em Portugal não temos esse, esse nível de proximidade, pelo menos eu não tive. E então foi incrível, essa experiência do zoo foi brutal, a experiência com o elefante foi brutal. As pessoas também são super simpáticas e super queridas, tirando esta parte que nos cobram mais, mas isso, pronto, não é um problema, porque é assim, mesmo cobrando mais alto, tudo na Indonésia acaba por ser mais barato do que aqui, mesmo as comidas e tudo é tudo muito mais barato. Depois, a experiência do Summer Camp terminou e eu e o meu colega, eu tinha dado a ideia ao meu diretor de curso de fazermos uma escala, se podíamos fazer uma escala em Bali mais longa, porque a viagem para voltar para Portugal, tinha escala em Bali. E eu nunca tinha ido a Bali, toda a gente fala bem de Bali, pronto, não sei o que é que há. Eu não sei bem o que é que havia para ver, mas na altura, mas eu pedi se podia ser uma escala maior. E então o meu professor conseguiu fazer uma escala de 3 dias, em que eu fiquei 3 dias em Bali e depois é que retornei. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a Bali, primeiro, pronto, apesar de eu comer, eu tinha emagrecido, então tinha assim muita fome, estava cansada, já tinha passado um mês fora, e sempre naquele ritmo de atividades de um summer camp, que é sempre tudo muito intenso. Um, e depois eu vou para um hotel incrível, onde tinha, eu lembro-me que a piscina era, era a piscina e tinha os bancos para o bar na piscina. Ou seja, o bar era literalmente na piscina, do lado de fora. Do lado de dentro as pessoas, os empregados não estavam dentro da piscina, mas do lado de fora da bancada do bar era piscina. E mesmo as espreguiçadeiras estavam dentro da piscina, tinha assim um degrau mais alto em que os pezinhos das preguiçadeiras ficavam na piscina. Era incrível. O hotel era assim pequenino, dava para subir ao, ao rooftop, ou seja, subir ao último andar e era assim um terraço enorme,
onde dava para ver o mar, era assim mesmo em frente à praia, dava para ver o mar, dava para ver assim o pôr do sol, incrível, um lugar incrível. E o que é que eu faço? É o primeiro dia que nós estamos em Bali e eu só quero estar o dia todo no hotel. Eu estava tão cansada que eu só fui, eu assim que entrei vi lá ao fundo tinha a dizer spa, sabem? E sabem quando aquelas três letras nunca param de ressoar na nossa cabeça. Então o que eu fiz foi, no dia a seguir, ir para o spa, chocolate tem sonhos. Fui ao spa, pedi o catálogo, tinha lá não é os kits, é tipo os packs. Tinha lá tipo packs de conjunções, de junções de produtos e eu simplesmente pensei assim, não, eu quero experimentar isto, e isto, e aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo. E às tantas eu coloquei banho de imersão de leite, tipo, de leite e pétalas de rosa. Aliás, não tinha lá banho de imersão de leite e pétalas de rosa. Eu é que pedi, tipo, olha, dá para fazer aqui um banho de imersão de leite e pétalas de rosa, porque acho que tinha lá, tipo, banho de imersão com pétalas de rosa. E eu lembro-me, tipo, oh meu Deus, isto seria mesmo fixe se tivesse banho de leite com pétalas de rosa. Então pedi um banho de leite com pétalas de rosa, pedi, tipo, uma massagem nos pés. Nós assim que entramos no hotel já tivemos oferta de uma massagem nos pés. Uma massagem nos pés. Depois um hair candling, que é tipo uma vela que faz, que aquece e depois limpa o ouvido. Quis experimentar. Fiz uma massagem balinense. Balinense, acho que é balinense. Também foi brutal, nunca tinha feito uma massagem assim, foi incrível. Eu acho que ainda fiz uma limpeza facial. Também sei que massajaram a cabeça, mas eu acho que também fiz na cara também. Ou seja, eu passei 3 horas no spa a fazer aquilo tudo e foi incrível. Tipo, elas até me deram um chazinho relaxante, estive lá, aquilo era super tranquilo. Depois passei o resto do dia a curtir a minha cama king size só para mim. Eu conseguia deitar-me na vertical, na horizontal, na diagonal. Depois a casa de banho tinha assim um vidro, eu conseguia estar a tomar banho e estar a ver a rua. Foi incrível e essas 3 horas de spa também são esta Hot Mama Era, é a era em que nós também seguramos esta energia de que se eu preciso de relaxar, então eu vou relaxar. Se eu preciso de um spa, se eu preciso que cuidam de mim, as pessoas vão cuidar de mim. E no limite és tu a cuidar de ti, és tu-te a dar um banho de imersão na tua casa, és tu-te a dar uma massagem à portuguesa, és tu a fazeres o que quiseres, mas em todo o prazer e em toda hum, a conexão contigo. E então permiti-me estar mesmo um dia inteiro num hotel em Bali, que é quase um crime, não é? Não estar a visitar os sítios. Se eu só tinha 3 dias, era quase um crime eu não estar a visitar, mas a verdade é que eu precisava mesmo daquele momento, daquele espaço, daquele lugar, de uma forma super alinhada com o que eu estava a precisar naquele momento, que era relaxar, que era parar, que era abrandar e que era relaxar mesmo o corpo, sentir o relaxamento. E
e foi incrível. Depois, quando voltei de viagem de avião, já voltei sozinha, mesmo sozinha, e fiz de Bali até Portugal sozinha. Fui incrivelmente bem, adorei. Aliás, eu saí desta viagem a ter vontade de viajar mais em aviões, andar em aviões. Amava adorar aviões. Adoro aquela pressão de quando o avião começa a ganhar balanço para levantar voo. Adoro aquela pressão do início, que é tanto quase de nervoso, não é? Como de balanço para levantar voo, então adorei, foi uma experiência incrível e os maiores ensinamentos que eu trago aqui para a Hot Mama Era é mesmo estes de nós brilharmos e sermos diferentes e únicas, mas que isso é um statement, é algo que nós colocamos cá dentro primeiro e depois se vai mostrar cá fora, independentemente de onde estejamos. No meu caso foi algo externo, mas que me mostrou algo que eu já estava a trabalhar internamente, que era a minha valorização. Eu já fui para lá com esse sentido de eu sentir-me mais valorizada, eu já andava a trabalhar isso em mim. E então essa valorização depois viu-se do lado de fora. Então começa sempre por ti, começa sempre por valorizar-te a ti e depois o outro lado. Essa é a Hot Mama. A Hot Mama ela sabe valorizar-se primeiro e depois os outros vão valorizá-la também. Depois, outro grande ensinamento foi esta barreira linguística e mesmo da comida, que nada te pode deter de teres o que tu precisas. E tu és aquela poderosa que vai conseguir, certo? És aquela poderosa que vai conseguir. E depois também este ensinamento de leveza, de relaxar, de seres a que também sabe permitir-se receber. Eu, mesmo depois desta viagem, eu depois entrei num trabalho em que eu senti muito isto depois a virar outra vez, de eu não me permitia tanto a receber, ou só em momentos muito específicos. E então, mas isto é história para outro episódio, espero que tenhas gostado. Vou amar ouvir os vossos comentários, sigam o canal do podcast e esperem pelo próximo episódio, vai ser incrível. Espero que tenham amado os insights e um grande, grande, grande beijinho. Mua!